Fala concurseira, aqui quem vos fala é o professor Alessandro. Claro, em primeiro lugar, como sempre, eu quero agradecer a Deus por esse privilégio, essa oportunidade de preparar esse vídeo aqui, tá, gente? De divulgação de um material aqui que eu preparei para você que vai fazer o concurso, né, para o TRT da 11ª região, tá? Então, olha só, material bem acessível que cabe no seu orçamento, que vai lhe ajudar bastante na prova discursiva Banca FCC, tá bom? E, claro, em segundo lugar, agradeço a cada um de vocês aí que é inscrito no meu canal no YouTube, você que me segue no meu perfil no Instagram, tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui, tá, gente, com base em uma experiência recente, em alguns textos, né, algumas correções que eu avaliei recentemente no concurso do TRT da 12ª região, porque no caso aqui da 11ª, nesse seu concurso, especificamente, há uma inovação na grade de avaliação. A banca colocou um critério específico que até então não havia colocado em outros concursos. Mas isso no próximo vídeo estarei detalhando com base em exemplos de textos prontos. Eu estarei analisando o texto, né, com base na avaliação que os corretores da banca fizeram, e eu vou mostrar aqui no meu canal no YouTube para você entender melhor este item muito importante e que tem a ver diretamente com a argumentação e a sua capacidade de fazer uma leitura crítica acerca, né, desses temas bem específicos, assim, singulares que a banca FCC costuma confeccionar. Então, gente, olha só, esse material custa apenas R$20, tá? Então você vai ter nesse material aqui que eu preparei, bem acessível, tá? Você vai ter um conteúdo que vai lhe ajudar a você escrever uma dissertação argumentativa de acordo com o que a banca quer de vocês. Então eu explico, eu detalho analiso alguns temas, algumas frases temáticas dessa banca. Você tem aqui estruturas coringas que você pode utilizar, fundamentações coringas, porque é muito importante na banca FCC que você não escreva uma dissertação sem repertório. Então tem que ter repertório, principalmente que esteja relacionado, nesse caso, a frase temática, ao tema, né, como a banca costuma confeccionar. Textos prontos, enfim, é um material, gente, que vai ser suficiente, como eu falei, para te dar uma base, uma fundamentação muito boa, tá ok? Coloquei meu número aí no vídeo, né, que eu estou fazendo aqui também, logo no início. Aqui na descrição também eu coloquei o meu número para você entrar em contato comigo no meu zap profissional, que eu uso especificamente para isso, ok? Também endereço de e-mail, caso você tenha não queira, né, entrar em contato pelo zap, então pelo e-mail também eu faço esse tipo de, eu envio, né, um material. E aqui eu deixei aqui orçamentos para você. Então olha só, logo na capa eu coloco aqui, por exemplo, estruturas coringas minhas, que eu elaborei para concurso que exige dissertação argumentativa e foram muito bem avaliadas em outras bancas, como a FGV, tá? Então a FCC também eu tenho estrutura coringa, não tem ainda a nota máxima, mas quem sabe o seu texto vai estar aqui futuramente aqui para a gente divulgar a estrutura coringa nota máxima na banca FCC, tá? Eu coloquei aqui, ó, também orçamento, caso você queira correção. Também eu tenho um pacote de correção muito acessível para ajudar na sua avaliação, tá? Avaliação, você vai receber um material em PDF em que eu faço os apontamentos de acordo com a grade da banca, essa grade específica eu já vou mostrar aqui rapidamente para você entender, ok? E também eu comento e tiro dúvidas. Assim, ó, avaliação individual, apenas R$20. Aí eu tenho pacote, 3 correções por R$50 e a depender da necessidade. Para quem já é inscrito no meu canal, já faz parte do projeto Professor Alessandro, tem desconto também para isso aí, tá? Então aqui você pode acompanhar no meu canal no YouTube, ok? E aí você pergunta, professor, o que é a estrutura coringa? Gente, estrutura coringa é praticamente um texto que você já vai pronto lá na sua cabeça, vamos dizer assim. O que você vai ter que fazer, claro, é fazer a leitura, né, crítica acerca do tema proposto pela banca e, claro, fazer a abordagem dele no seu texto, encaixar as ideias de acordo com aquilo que a banca colocou na proposta temática. Eu falo um pouquinho aqui sobre mim, ó, que eu deixei necessariamente, né, eu descrevi aqui, discriminei os valores, os pacotes, enfim, tá? E aqui, por exemplo, eu coloco logo de cara e já digo, professor, posso usar a estrutura coringa para essa banca nesse concurso?
Pode, gente, porque antes de mais nada eu leio o edital, tá? Então já leio o edital, não encontrei em nenhuma parte, tá? Tem banca que faz isso, mas a FCC não fez isso também agora, dizendo que, por exemplo, textos prontos, estruturas, coringas, por exemplo, podem ter o texto anulado. Então já li o edital aqui, não há nenhuma menção quanto a isso, tá? Então você vai ter aqui, ó, eu só explico porque eu estou fazendo o vídeo aqui no meu carro, tá, gente? Porque eu estou de férias, de folga, mas nem por isso eu estou deixando de fazer vídeo para ajudar na sua aprovação, até porque eu não estou trabalhando, eu estou fazendo algo que eu gosto bastante, tá bom? Então preparei esse material aqui muito interessante, contundente para ajudar na sua aprovação, eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, ok? Então por isso que eu estou aqui nesse ambiente, não estou no meu, vamos dizer assim, estúdio, né? Tá? Mas olha só, tenho certeza que você vai entender aqui. Estruturas coringas aqui, ó, como eu estou rolando para você perceber. Você, por exemplo, eu gostei dessas 6 aqui. Eu gostei da estrutura assim. Então você escolhe uma, começa a treinar, tá? E ela já tem, ó, ela já tem referência. Por exemplo, a maioria eu coloco aqui fazendo alusão à Constituição Federal, que é uma forma de você começar um texto diferente dos demais. O detalhe, eu explico, tá, alguns elementos do edital que você precisa entender. Então, por exemplo, aqui, ó, esse aspecto 11.4.2, até então a banca FCC não havia colocado em outros concursos, mas aqui no seu ela coloca especificamente. Aí vamos dizer o seguinte, gente, vamos lá. No meu caso, que já avalio textos, que já trabalho há muito tempo, por exemplo, corrigindo esses textos, independente para outros concursos dessa banca, então a banca ela consolidou algo que ela já fazia. Então eu vou dar, por exemplo, aqui eu vou mencionar, tá? Mas no próximo vídeo que eu vou falar aqui de redação pronta, eu vou deixar mais claro para você, mas aqui eu já quero que você entenda o que é isso. Que capacidade é essa aí que a banca vai avaliar de você? Então quando ela coloca coletânea, tá? Ela diz o quê? Que você vai ter que, ó, se apropriar, tá? Fazer paráfrase, se apropriar e fazer uma leitura crítica e analítica dos textos que vão servir de apoio, os textos que vão estar lá, vão ser fornecidos. No caso, né, que texto, professor? Nesse caso, normalmente a banca coloca lá um texto motivador, uma frase curta, de um pensador, normalmente é assim, né? E aí o que acontece? Ó? Ela vai avaliar e isso vai ter aí uma pontuação máxima de 3 pontos. Então, leitura e compreensão dos textos fornecidos na proposta de redação, uso crítico de informações e argumentos dos textos, articulados a um eixo temático, e clareza e coerência no encadeamento dos argumentos. O que é basicamente isso aqui? Então, por exemplo, eu peguei alguns textos que eu vi que, por exemplo, não tiveram a majoração máxima no aspecto relacionado ao tema, abordagem de conteúdo. O que foi que aconteceu lá? Então, por exemplo, a pessoa usou um repertório até interessante, fez citações, e etc e tal. Só que na proposta temática do TRT da 12ª região, tá, gente? Então tinha lá que para o candidato abordar a questão de que a velocidade, né, das informações que muitas das vezes a gente quer nesse mundo, nesse contexto diário que nós estamos vivendo, querendo absorver, acaba que a gente não observa, que não tem aquele tempo, o momento oportuno de filtrar aquilo que é verdadeiro daquilo que é fake news, por exemplo, aquilo que não é verdade, tá? Então, muitos textos que aconteceram, em muitos textos que não tiveram a majoração máxima da nota, nessa questão de abordagem de conteúdo, eles não fizeram mais ou menos essa leitura crítica aqui. Tá? Que leitura crítica seria essa? Por exemplo, muitos foram abordar apenas a questão das notícias falsas, das mentiras, das fake news. Só que na frase, inclusive no enunciado da prova discursiva, a banca FCC deixa bem evidente que é para avaliar a frase, o texto como um todo, dizer o quê? Então, tem a questão de... era para discorrer o recorte temático sobre a questão, por exemplo, do que seria uma notícia verdadeira. Então, por exemplo, o candidato ou a candidata deveria discorrer sobre a autenticidade, por exemplo, sobre o fato de que uma notícia, para ser verdadeira, ele é uma notícia que é um fato, é comprovável, é constatável, tem um autor, uma fonte, ou seja, então quem foi apenas por uma leitura, por uma análise, por exemplo, não fechou. Então é mais ou menos isso que a banca ela vai querer de vocês agora, de maneira bem explícita. Então se ela coloca, por exemplo, uma frase como tema, vamos dizer assim, para você discorrer sobre a questão de que no contexto odierno,
a velocidade das informações que nós adquirimos no dia a dia. A gente observa, é difícil de observar ou de filtrar as informações que são verdadeiras das informações falsas, por exemplo. Aí diz lá, ó, faça uma dissertação sobre o tema, abordando seu posicionamento crítico sobre isso. Ou seja, você não pode simplesmente deixar o quê? Abordar apenas as notícias falsas, as mentiras, e, por exemplo, não abordar a questão das notícias verdadeiras. Então, é necessário que você faça esse tipo de leitura, de análise de um recorte temático como o outro. Mas, como eu falei, aqui é só para você ter uma noção, e no próximo vídeo já que eu vou estar detalhando, eu vou mostrar para você com redações prontas nesse aspecto aqui, para você fechar aqui com 3 pontos, tá? Então, isso aqui, gente, para quem, por exemplo, não gosta de ler, isso aqui vai pesar, tá? Então a banca quer que você tenha lá, faça uma leitura, faça uma interpretação e, lógico, que você escreva uma dissertação aí, que eu digo que não é qualquer dissertação, não é uma dissertação feijão com arroz, não, uma dissertação caprichada. E aqui nesse material você encontra, olha só, você encontra a fundamentação coringa, frases de pensadores, esquemas de temas, dentro daquilo que a banca ela gosta de cobrar, tá? Então você deve estar preparado para tudo, ok? Então olha só, eu coloco comentários aqui, eu faço análise, olha só, gente, de temas que já foram cobrados pela banca, perdão, tá aí, ó. Explico, detalhe, ó, se a frase do tema for importante, se for enfrentamento ou um combate, o que você deve fazer, se for em forma de pergunta, se for desse tipo aqui, por exemplo, e naquilo que basicamente a banca utiliza, né? Olha, eu coloco exemplos de texto, olha só, que até tem repertório, tem, vamos dizer assim, ó, tem falhas, mas eu demonstro, por exemplo, aqui, ó, falha na estrutura, mas olha só, tem argumentação, tem repertório, comentário desse repertório, que a gente chama, né, de uso produtivo do repertório, que é quando você, por exemplo, discorre sobre um tema, utiliza a citação, por exemplo, de um pensador, mas você comenta a frase dele e relaciona com o tema e a tese, por exemplo, aí você vai tirar uma nota alta. Então eu detalho sobre isso aqui, ó. Tá? Aqui, ó, por exemplo, vou tirar algumas lições, tá? Para você entender. É um material, como eu falei, gente, é muito acessível, bem fácil de você ler, de você assimilar. Todas as análises que eu faço aqui são de provas da banca, de concursos anteriores. Coloco alguns temas aqui, olha, por exemplo, o tema do TRT da 12ª região, como eu falei para você. Olha essa proposta temática interessante, ó. Então, imagina aqui, ó, quando nos empolgamos demais com a quantidade, com a velocidade das informações multiplicadas pelos meios digitais, arriscamos-nos a perder os critérios que nos permitiriam distinguir as falsas das verdadeiras. Então, olha só, quando eu faço uma leitura consciente, uma leitura crítica sobre, por exemplo, essa proposta temática aqui, como eu falei, a maioria foi pelo que abordou somente o recorte da questão as falsas, né, dessa questão das notícias, as notícias falsas. E quem foi apenas por isso aí não majorou a pontuação máxima. A banca descontou 1 ponto, descontou meio ponto nesse caso ali, então não teve muito caso disso. Aí o que acontece, por exemplo, a banca agora, nesse caso ela não tem esse aspecto, por exemplo, no concurso aqui do TRT da 11ª região. Tá? Então imagina aí que se alguém, por exemplo, numa proposta como essa aqui, de abordar apenas um recorte temático, e apenas por um lado, por exemplo, vai tirar 1,5 desses 3 pontos, para você ter uma ideia, para você entender melhor. Então aqui, quando eu faço uma leitura nesse sentido aqui, eu vou dizer, ó, o que seria, como eu falei, como distinguir notícia verdadeira? O que seria uma notícia verdadeira? O que seria a questão da verdade? É claro que eu não preciso ir nessa discussão tão a fundo, mas eu preciso fazer essa análise aqui. Ó. Eu preciso entender a questão, olha só, nessa questão de um empolgamento. O que seria esse empolgamento? O que isso tem a ver, por exemplo, no nosso contexto odierno, né? Muitas vezes nós estamos, por exemplo, recebendo informação, mas a gente só filtra, só recebe aquilo que a gente quer. Então é motivado o quê? Pela questão emocional aqui, nós empolgamos demais, tá? E essa quantidade o quê? E velocidade de informações. Então, dentro, por exemplo, desse enunciado aqui, eu tenho vários recortes temáticos possíveis, eu tenho várias leituras que eu posso fazer. Então,
A banca, ela vai o quê? Aceitar quanto mais leituras dentro daquilo que está aqui, da frase temática você fizer, melhor é a sua abordagem, mais você vai demonstrar que tem uma consciência crítica, analítica acerca do, nesse caso aí, do tema, né? E olha só, redija um texto dissertativo argumentativo, no qual você expõe o seu ponto de vista a respeito da afirmação acima. Então aqui eu tenho o que? O empolgamento, aqui eu tenho a quantidade, aqui eu tenho a velocidade das informações que são disseminadas pelos meios digitais, ainda tem isso. E aí a questão de nos arriscar, arriscamos-nos a perder, e aqui está a questão que não é mais ou menos importante, que também é um elemento que deveria ser abordado, que são os critérios que nos permitiriam distinguir as falsas das verdadeiras. É um contexto bem atual que nós vivemos, né, essa questão das informações falsas, né, e que seriam as informações verdadeiras, ok? Aí olha só aqui, ó, coloco outras propostas temáticas, outros temas. Gente, como eu falei, isso tudo aqui nesse material aqui, ó, tá? Alguns simulados, tá? Algumas dicas de postagem que eu coloco, que seria, por exemplo, aqui, ó, o uso produtivo do repertório. Eu mostro que não importa a ordem que você coloque, o importante é que você comente e relacione com o tema. Tá aqui, eu deixo bem evidente isso. Olha aqui, uma outra forma de colocar. E tudo com base em texto, gente. Não, por exemplo, posso criar textos aqui, mas eu coloco exemplo de texto. Você escreveu, que você escreve aquele texto. Por exemplo, você tem uma noção melhor, que é o texto que, por exemplo, você está fazendo. Pode dizer, poxa, eu estou esquecendo de dar exemplo, eu estou esquecendo de comentar lá o tema, por exemplo, a citação que eu fiz, ou o dado estatístico que eu utilizei. Tá? Então, não é só que eu coloco o conceito de argumento, estratégia argumentativa, tipos de argumentos que você pode utilizar, discorro o que seria, o que você, por exemplo, deve fazer no parágrafo de desenvolvimento. Por exemplo, você sabia que ele tem que ter uma estrutura? Então, quando o avaliador ele observa o parágrafo do seu texto, ou os parágrafos, por exemplo, ele bate o olho e vê, por exemplo, se o seu texto, se cada parágrafo tem, por exemplo, um tópico frasal, se tem, por exemplo, conectivo, se for no desenvolvimento, se tem repertório, se comenta o repertório, se além de comentar o repertório, você relaciona com o tema e com a tese. Então, ele observa tudo isso e se tem conclusão do parágrafo. Então, por exemplo, se o teu parágrafo da tua dissertação argumentativa tiver tudo isso, entra naquilo que nós chamamos de estrutura ideal da dissertação argumentativa. Eu coloco exemplos aqui, ó, tá? Para você entender melhor. Explico, reitero a questão da estruturação dos parágrafos, coloco esse esquema aqui muito interessante para você entender a questão, a importância de coesão e coerência dentro do texto, daquilo que você precisa ver. Cara, como eu sempre digo, olha, coloca aqui algumas coisas aqui que você não deve fazer, não confundir anafórico com catafórico, tabela de conectivos aqui pode ele utilizar, inclusive os operadores argumentativos que são fundamentais na sua dissertação. Seção aqui, gente, de repertórios coringas, ou seja, você vai treinar, independente do tema, você pode, é possível você encaixar. Então eu coloco, por exemplo, o artigo 1º da DU-DH, alguns artigos da Constituição Federal, algumas frases. Por exemplo, nessa proposta temática aí, ó, por exemplo, não necessariamente essa frase do Zygmunt Bauman aí caberia, mas tem outras frases dele que caberiam perfeitamente, uma vez que fala dessa questão, estão envolvidas aí sobre a questão tecnológica, tá? Então outros pensamentos aqui, ó. Enfim, eu coloco, ó, esquemas de temas por área, questão de educação, né? Vez ou outra a banca gosta de cobrar discussão sobre isso, saúde, segurança. Observe que para cada um coloca uma frase para você ter mais ou menos uma noção do que é a sua fundamentação, é o repertório, aquilo que você deve utilizar. Ó, o Pierre Lévy aqui, por exemplo, filósofo francês, essa frase dele caberia perfeitamente nessa discussão aí. Então, por exemplo, toda nova tecnologia cria seus excluídos. Poxa, imagina, eu coloco lá, por exemplo, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, a princípio, vírgula, convém analisar o que seria, por exemplo, uma notícia verdadeira, e ponto. Nesse contexto, segundo o filósofo Pierre Lévy, toda tecnologia cria seus excluídos. Essa frase corrobora o pensamento de quem tal. Eu vou comentar a frase e aí eu vou entrar para o tema, tá? E normalmente eu indico, ó,
dê exemplos, comente a frase, dê exemplos e entra lá na questão do que seria a veracidade, do que seria notícias fáceis. Então, tá aqui, ó, outro conceito que caberia aqui, a questão de modernidade líquida, do Zygmunt Bauman, enfim, tá? Essa questão de velocidade, né, que nós vivemos hoje, desse mundo frenético aí, enfim, ó, tá aqui, ó, certo, gente? Como eu falei, muita coisa boa, tá? É um vídeo de divulgação, mas veja que é um vídeo de divulgação que eu aproveito para passar dicas preciosas para você, ó. Questões relacionadas a minorias sociais e étnicas, temas que eu preparei, padrão FCC, ó, para você treinar naquele estilo que é só dela, né? Esse perfil aí, certo? E redações prontas, tá, gente? Para você ter uma noção do que tem que ter na sua dissertação argumentativa. Dicas de alguns vídeos que eu tenho no meu canal no YouTube sobre questões de norma culta. Tá aqui, ó, por exemplo, ó, aqui redações prontas em que são utilizadas estruturas coringas, algumas já utilizadas, já bem avaliadas em outros concursos, tá? Para você ter mais ou menos aquilo que você precisa fazer, gente. Então, olha só, como eu falei, é o vídeo de divulgação, tá? Como eu falei, está acessível, está aqui. Fiz até porque muitos me perguntaram, e às vezes, por eu não ter feito vídeo, achava que não tinha, não, mas já tem. Tá aqui, ó, tá? Outra estrutura coringa utilizada aqui, uma redação pronta, com alusão à Constituição Federal, uma discussão muito interessante, vez ou outra, a banca FCC gosta de cobrar essa questão, né, de discurso de ódio, esse tipo de discussão que é muito interessante, é muito pertinente, tá? Eu coloquei aqui também redação pronta, como eu falei, tem várias propostas temáticas, tem várias redações prontas para você entender, ilustrar aqui. Eu vou ver mais ou menos do que tipo de dissertação eu tenho que fazer para eu conseguir tirar uma nota alta aí na banca FCC, tá ok, gente? Então esse foi o nosso primeiro vídeo, tá? Aguardo você ao próximo, desde já aqui que eu estarei comentando redação pronta, padrão FCC, para a gente focar melhor nessa questão desse aspecto novo que a banca colocou aqui nesse concurso do TRT da 11ª região, tá bom, gente? Você que ainda não adquiriu o e-book, ó, entre em contato comigo, adquira. Você que já adquiriu, o meu muito obrigado, tá? Bons estudos e até o próximo vídeo, se assim o Papai do Céu nos permitir.